do futebol comigo, beleza? Meu nome é João Ferreira, esse canal é o Futebol. Bora falar aqui dessa partida horrenda, horrível, horripilante de Vasco 1, Operário também 1. E a pergunta que fica, torcedor: você sentiu alguma diferença nessa partida de hoje? Qual foi a diferença que você viu nesse Vasco 1, Operário também 1? Bom, antes de mais nada, peço o seu convite, se inscreva aí no canal Vulfute, meu nome é João Ferreira, sua inscrição é muito importante para mim, beleza? Bora falar de futebol, né? Ou tentar, pelo menos. Porque, amigos, se isso aqui foi uma partida de futebol, realmente eu não sei mais o que é. É engraçado que eu falo aqui de futebol como um todo, eu trago algum outro jogo aqui do Vasco quando eu posso, quando eu tenho um tempo, né? E você vê alguns jogos do futebol lá de fora, né? E depois vê um jogo do Vasco, você tem que ser muito Vasco. Você não tem que ser só vascaíno. Você tem que ser muito Vasco. Você tem que acreditar muito ainda na volta por cima desse gigante adormecido, que só não deixou de ser gigante por causa da sua torcida, que apoia, que comparece aos jogos, que vai para frente da televisão assistir um jogo como esse, né? Que faz a parte dela como sempre, porque se não fosse isso, meus amigos, se fosse pela mídia, inclusive a gente já não tinha nem existia mais. Então tem que ser muito Vasco para acompanhar jogos como esse, jogos que desanimam o torcedor. Por isso que eu falo, tem que ser muito Vasco, porque tem aqueles vascaínos que ainda acreditam, mas já não, né, vivem a vida, né, enfim, não acompanham tanto assim futebol, mas tem aqueles como a gente que sempre está aqui vendo e acreditando. E eu falei recentemente, depois da demissão do Carille, que não era só questão de treinador. Precisava uma mudança de postura, uma mudança de um time que realmente quisesse se mudar, dos jogadores virem junto, mas quando, por exemplo, um jogador da gente sai, igual o Paulo Henrique saiu hoje, dizendo que o empate foi um bom resultado, aí eu falo, é coisas como essa que desanimam o torcedor. Parece que estão numa realidade paralela, parece que estão vendo um outro jogo, parece que estão num momento top, que não é o que vem acontecendo. Nosso próximo jogo é contra o Palmeiras. E aí, como é que faz? E hoje, qual era a desculpa hoje contra o Operário? Um empate, do qual a gente sai na frente mais uma vez. Né? O Vasco, ele não é um time que tem uma forma de jogar. A única jogada que ficou conhecida da gente, né, que era aquela famosa cruzamento dentro da área, nem isso eles fazem mais. E hoje, o único gol da partida marcado pela gente foi o gol marcado pelo Nuno Moreira, num passe errado do Coutinho, que, diga por sinal, fez uma partida horrível. Os jogos que eu vi do Vasco, tá? Essa foi a pior partida do Felipe Coutinho. Misericórdia. Horrível demais. E Coutinho, com todo respeito a você, cara, olha, vou ser sincero, você pode jogar um pouquinho mais do que isso. Você ganha 1.700.000 por mês. O Vasco tem 2 jogadores no elenco que ganham mais de um pouquinho mais que 1 milhão. E nenhum dos dois resolve jogos após jogos pra gente, não. Quando um tá jogando, o outro tá machucado, igual o caso do Paê, que nem se sabe se vai continuar ou não. E o Coutinho joga um jogo bom e 3 jogos de mediano para baixo, como foi o jogo de hoje. Errando passe bobo. E eu tô percebendo alguma coisa no Coutinho, tá? Que é um cara que a gente sempre vai esperar muito dele, por conta da sua habilidade, por conta da sua questão técnica, né? Mas eu acho que também falta um pouco ainda mais de vontade, não só dele, mas de outros jogadores, cara. Precisa isso vir da parte de cima, de quem realmente está no poder, que é a presidência. Eu não sei, essas pessoas têm que chegar e conversar. Porque quando um jogador chega e fala que o empate foi bom, cara, é eu que sou torcedor daqui que vou reclamar, é você que tá desse lado aí que vai reclamar. Eles estão vendo outras coisas, cara. Mas o campo não estava bom. Mas aí, essa é a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Então a desculpa agora vai ser o campo. Daqui a pouco eu vou jogar contra o Palmeiras. Qual vai ser a próxima desculpa? Complicado. Muito complicado. E depois a gente toma um gol na segunda etapa, do qual o Operário praticamente amassou o Vasco. O Operário amassou o Vasco na segunda etapa, buscou o gol do empate e conseguiu. Então, se hoje, de repente, você tá desse lado aí, Vasco, se pensando assim, olha, pô, dá pra gente ter ganhado. Eu acho que tenho certeza que o torcedor do Operário tá pensando a mesma coisa. Nossa, se a gente tivesse apertado mais um pouquinho, a gente tinha ganhado o Vasco. Aí agora eles vão vir pro jogo de volta em São Januário, né, do qual a gente tem a obrigação de ganhar. E eis a questão também, né, porque esse time não aguenta, esse time não aguenta jogar com pressão. Esse time não aguenta jogar sob pressão, cara. E se eles conseguirem ir pra disputa de pênaltis, pra eles é um mundo, é vida, porque a gente sabe que o próprio presidente do Operário falou, só se o Operário conseguir chegar às oitavas de final, com o dinheiro que eles vão pegar, se eles caso avancem, isso garante o ano todo do Operário. Então, pro Operário, é o jogo da vida. Mas parece que pros jogadores do Vasco, cara, é sempre mais do mesmo. Não tem mudança, não tem postura, não tem tática. Você não sabe como, se eu perguntar pra você, torcedor, como que o Vasco joga? Qual é a formação do Vasco? Cada hora é uma coisa diferente.
Qual é a melhor jogada do Vasco até então? Era aquela, né? Bola, cruza a bola pra área, pro resto cabecear, nem isso mais tá saindo. Porque o nosso lateral chega na linha de fundo e não consegue cruzar. O PH que vira e mexe faz boas partidas, né? Hoje, por exemplo, fez uma partida abaixo, na minha opinião. Como eu disse ontem, falando que o empate não era um resultado ruim. É complicado, galera, é complicado. E não tem muito o que analisar do jogo, porque o que a gente vai analisar de um jogo como esse? Aí a gente vai pro próximo jogo contra o Palmeiras, aí perde, vai ter já uma desculpa, porque parece que quando acontece esse tipo de resultados, ele já tem como se fosse receita de bolo. Ele já sabe o que eles vão falar ali para as câmeras, os repórteres, né? Aí contra o Palmeiras, se perder, eu falo assim, não, Palmeiras, né? É uma equipe que tá brigando pelo título, é uma equipe isso, uma equipe aquilo, que realmente é uma equipe que tem qualidade. Mas você vai ver alguma mudança de postura. Aí depois, quando o outro adversário, a mesma coisa, e por aí vai, por aí vai. E o elenco, que é top 8, segundo o nosso presidente, vai deixando a desejar partida após partida. Estamos longe de ser um time para ficar lá na zona de rebaixamento, mas também o que adianta ter um time que poderia ficar entre os 12 primeiro, que é a realidade que eu, como torcedor, coloco. O Vasco é para ficar ali entre 10º até 12º e só. Não tem mais que isso. Eu não vou tô aqui para poder mentir para você, gente. Eu sou realista. Desde que eu me conheço por gente, esse é o Vasco, infelizmente, que eu peguei, cara. É porque eu sou muito Vasco mesmo. Eu tenho 27 anos, esse é o Vasco que eu peguei. Eu vi o que de Vasco? Eu vi um bicampeonato carioca só, não vi mais nada de Vasco. A Copa do Brasil eu nem acompanhava tanto futebol assim, mas eu tava lá, comemorei, né? Então, como eu disse, tem que ser muito Vasco mesmo, tá? É que a gente sempre vai ficar aqui, na esperança, né? Quando a gente fala na esperança de um mundo melhor, na esperança de um Vasco melhor, porque só quem fica é o torcedor, irmão. Só quem fica é o torcedor. Dito isso, mais uma partida horrível, e parece que todo pós-jogo de Vascaíno é um desabafo, né? Se for parar pra ver, é sempre um desabafo. É complicado, é complicado. Nem sei o que esperar desse jogo contra o Palmeiras. E é isso. Esse é o nosso Vasco. Esse é o Vasco que o torcedor tem. E a pergunta que fica, quem vai querer assumir o Vasco, né? E se assumir, o que um treinador pode chegar e fazer para ontem para poder ajudar a gente a melhorar como time? Comenta aí.